Catarina Entrevista, diretamente aqui dos estúdios da UTV, no bairro do Morumbi. Estamos ao vivo pelo Facebook, UTV Brasil, e também pelo YouTube, UTVTube, às terças-feiras na nossa querida TV Guarulhos, e também pela Viva na TV. O meu convidado de hoje tem muita história para contar, porque ele é muito multifacetado. É ator, cantor, compositor, roteirista, dançarino, consultor. Ele vai contar tudo isso. E amanhã, quinta-feira, dia 19/10, ele está estreando a peça Sabe Quem Dançou? Essa peça tem 30 anos. Para vocês terem uma ideia, a estreia dela aconteceu com o nosso saudoso Clodovil. E amanhã volta aos palcos com o meu convidado e mais 3 atores no Teatro Paiol, aqui na região central de São Paulo. Eu recebo 1,90 m, quase 2 metros, de pura beleza, Nino Moura. Tudo bem, Ana? Deus grego, todo mundo fala que você é o Deus grego. Que bom, que coisa mais abençoada, né? Falar em Deus e, enfim, também uma cultura tão... que tem um legado tão especial para nós ocidentais, né? Vamos começar do início. Onde nasceu Nino Moura? Nino Moura, se você não me permite, não é uma pedância, porque realmente é um personagem, né? O homem ainda consegue ser um pouco maior do que o próprio artista. E esse personagem e também o homem nasceram em São Paulo, sou paulistano. Você é paulistano? De que bairro? Eu sou da região do Campo Belo, né? Ali próximo a Moema. Nascido aqui pertinho, aqui no Morumbi, no Einstein, né? Em 70 enfim, na década de 80. Mas fui criado no mundo. Meu pai é advogado, né? Na época era ligado à política também, ao Gabinete Institucional de Segurança. Tive a oportunidade de viajar para vários países também, né? Conheci diversas culturas já na minha infância e, portanto, eu sou um cidadão do mundo. Fui criado no mundo, tanto nos interiores aqui do Brasil, né? Como da nossa América, linda, da nossa América do Sul principalmente. E tive a oportunidade já pequenininho já de conhecer a cultura europeia, foi uma oportunidade muito bacana. Sua família é grande, não? Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs, né? São 2 irmãs. Porém, eu costumo dizer que das mulheres eu sou mais novo e dos homens eu sou mais velho, porque eu sou caçula. É o único, né? E tenho 2 irmãs, né? Elas têm uma atividade dita normal, uma pedagoga formada, tem uma família linda. Foi diretora de escola, hoje se dedica a cuidar da casa e do marido, que é advogado. Meu cunhado também trabalha com meu pai, que também é advogado. E a mais velha, ela também é advogada, brilhante, né? Atua na área trabalhista tributária. Porém tem uma veia artística, porque também é bailarina de dança do ventre. Olha que legal! Ela dançou muito tempo numa casa famosíssima aqui de São Paulo, né? Numa casa, enfim, tem toda uma tradição, foi a Canel Kalili. E parece que esse legado veio. Porém, minha mãe, né, dona de casa, dona Maria Helena, um beijo para ela, uma guerreira, uma pessoa maravilhosa. Eu acho, até fazendo um gancho sobre o empoderamento das mulheres, minha mãe é uma pessoa que, por sorte, mesmo estando inserida numa sopa cultural dos anos que foi a geração dela, ela sempre foi uma mulher líder, uma mulher à frente do seu tempo, né? Mesmo sendo dona de casa. Mesmo sendo dona de casa e não dirigindo. Não dirigir é ótimo. Eu costumo dizer que ela só dirige carro, porque a vida de todos nós ela dirige, porque ela é de uma inteligência emocional, de uma formação humana, e isso realmente contribuiu para a formação de toda a família, inclusive do meu pai também. E como é que foi tua infância? Foi infância tranquila? Você deu trabalho? Você foi bom aluno? Existem algumas, não teorias, né? Mas algumas constatações da minha infância, porque a minha família foi muito unida. Ela é uma família extremamente unida, né? Uma família de laços afetivos, mesmo profissionais muito fortes. Então nós estamos sempre juntos, viajamos juntos, passamos as datas mais importantes, nos falamos e nos beijamos e nos abraçamos todos os dias. E por conta disso, né, por conta dessa formação, até cristã, posso falar dessa forma, eu tinha uma admiração muito grande pela minha célula familiar, né? Eu, apesar de ver isto e projetar em outros amigos de escola e tal, a minha infância, eu me orgulhava muito de estar naquele seio daquela família tão modelar mesmo, é interessante isso. E para tanto o que acontece, eu gostava de impressionar os meus pais não dando trabalho.
Então você foi um filho bonzinho. Se não tivesse aqui, ela se derrete para falar. Ele era bonzinho e tal. Eu sempre fui um cara brigador, né? Desde pequeno me aprendi a me defender. Isso também já vem uma coisa do meu pai, aquela coisa toda. Falando em bullying, eu não acho que as pessoas têm que eu esteja certo ou errado em relação a isso. Mas a gente se defendia como a época exigia, né? Então eu sempre fui muito alto. Eu sempre fui o último da fila. Grandão. Pela ordem de tamanho, né? E então tinha essa brincadeira, girafa, magrelo, fósforo, que a gente só que eu nunca tive vergonha da minha altura. Então, o meu pé, eu calçava 42 na segunda série, era uma coisa, era um L assim, mas eu assumi isso. Então por isso que eu não sou curvado. As pessoas às vezes me olham ao longe e acham que eu não sou tão alto. Porque eu não tenho nenhum desvio de postura. Proporcionalmente, assim, quando eles percebem só meu tamanho, quando eu estou próximo. Então, todo esse movimento da minha primeira infância foi porque eu queria agradar minha família. Porque eu achava que minha família... Eu tinha tanto orgulho de estar ali, que eu queria tirar boas notas. Então, reclamações, assim... a brincadeira sempre foi sadia, né? Com responsabilidade. Eu assumi minhas responsabilidades de trabalho muito cedo. Embora eu não indique isso, mas a minha experiência é positiva com o trabalho mais cedo. Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu tenho uma história muito interessante, porque eu comecei a vender motos com 13 anos de idade. Mas como é que isso aconteceu? Foi a vontade de ganhar dinheiro? De ser independente? Passou por duas histórias. Eu falo que a minha vida começou a startar e eu entrei no universo adulto o dia que eu quis comprar um tênis verde. Era um iate. Nossa! E a minha mãe queria que eu usasse um branco. Eu tinha 12 anos. Foi no mesmo ano, para você ver como as coisas se alinham. Então, com 12 anos, eu fui até o Big Alegria, que era uma loja de departamento. Nossa, uma coisa assim, fora do comum, de todas as pessoas da Zona Sul compravam os seus calçados. Ali em Moema. E eu me encantei com o iate verde. Minha mãe falou, olha, compra o iate branco, porque o verde não combina com muita coisa. E aí eu falei, não, mãe, eu quero o iate verde e tal. Ela falou, olha, vou comprar, porque eu tenho que definir isso. Na época não tinha essa possibilidade de termos mais roupa, né? Usei muita roupa da minha irmã, calça, a saia não, né? Porque não cabia que eu já era maior. Talvez até o gosto já começasse por ali. E então, foi muito interessante. E aquilo me calou. Ela falou, olha, eu vou definir para você vai levar o branco. Mas eu queria o verde. Aquilo ficou calado. Foi logo no primeiro semestre. Eu faço aniversário em agosto. E nós temos uma festa da cidade que meu pai nasceu, né, cidade natal do meu pai em Minas, que é muito tradicional em julho. Chegada a festa do mesmo ano, eu perguntei para o meu pai se eu poderia sair na última noite que nós estaríamos na cidade, porque viajaríamos no próximo dia, né, na madrugada, né? Você gostou de madrugada? E aí ele fala para mim assim, não, você não vai sair. Eu falei, mas por que não? Independente de ser um bom filho, eu sou um questionador, como ele mesmo me ensinou, minha mãe me ensinou a fazê-lo. E eu falei, mas por que não? Ele falou, porque sou seu pai. Enquanto você não tiver o seu dinheiro, você não é independente. Nossa, mas aquilo desceu em mim, Ana. Mas eles falam isso. Mas não foi uma coação, sabe? Aqui foi uma verdade divina. Entrou e aquilo começou a mexer com o meu psique. Era em julho, cheguei para o meu pai nas vésperas do meu aniversário e falei, eu quero uma bicicleta. E ele assim, por quê? Eu vou vender essa bicicleta, vou fazer uma rifa, vou vender algumas bicicletas e vou começar a vender motos. Curiosamente, meu pai é um cara, é por isso que eu falo que eu estou na família certa, né? Eles nunca foram castradores. Ele olhou, talvez no interior dele não deva ter levado a sério, mas ele não riu. Ele falou, pois bem, você vai ganhar sua bicicleta de aniversário. Isso foi em agosto. Chegado novembro, eu não esqueço porque a data era o aniversário da minha irmã, mais velha, eu falei para ele, pai, agora eu preciso de um SIC. Na época era SIC, né? O CPF. Era o SIC. Preciso de um SIC. Mas por que você quer o SIC? Eu quero abrir uma loja de motos. Eu precisava que o senhor... Isso você tinha 13 anos. Eu já era muito grande, eu tinha 1,80 m, né? E a minha cabeça, ela já girava, eu estudava muito, eu já estava adiantado no começo, enfim, eu estava já entrando no científico, eu já estava com material de cursinhos que eu já estava prestando, porque daí vai vir a história das faculdades que eu fiz. Então, o que aconteceu? Ele ficou assim, desnorteado. Falou, mas onde estão essas motos? Você comprou as motos? Eu falei, sim, estão na casa de um amigo meu aqui próximo, tal, que era um amigo já maior de idade, que mexia com isso. Eu estava próximo dele, já tinha aprendido um pouco sobre o comércio. E quando nós chegamos lá, eu tinha 14 motos, ele tinha 16.
Nós já tínhamos uma loja. Caramba! Foi muito interessante. Com 13 anos. Com 13 anos. E isso ocasionou, meu pai falou com o pai dele, aquela coisa toda, Claro, formalizou claro, todo o assunto. claro. E ele foi me dando corda. Ele falou, de acordo com que você for se desenvolvendo, você não vai haver necessidade da minha interferência. Se você pisar na bola, você só vai estudar. E para mim aquela era a morte. Eu queria meu iate verde, né? Eu sempre queria definir essas coisas. E era um outro tempo, também aquela virada de planos econômicos, aquela coisa toda. Mas você continuou estudando, claro, se dedicando. normal. Tanto é que eu tinha bolsa em todos os colégios que eu estudava. É mesmo? Você estudou onde? Eu fiz primeiro grau num colégio público, que era excelente, né, lá do aeroporto. Que era Antigamente uma época, eu também fiz. A minha base de português inteira. Até a 8ª série eu português fiz no colégio e ciências, né? público. Toda dessa base. Então, assim, o meu apreço pelas exatas, embora eu seja uma pessoa da área de humanas, né? Veio dessa época. Então, são raízes, são formações que foram sedimentadas nessa época. E depois eu fiz Mackenzie. Eu passei no Colégio Etapa, também por bolsa. Depois eu fiz Mackenzie com bolsa também, né? E aí eu fui fazer Direito e também fiz Medicina no Santa Casa de Santos. Você tá brincando que você fez medicina? Pois é, por isso que eu tô dizendo. São coisas que você fala, mas quantos anos você tem? Isso parece que tem 459 anos. Não é, Ana, o que acontece? O direito foi influência, óbvia, do seu pai. Evidente, né? Ele é um exemplo de homem, um exemplo de profissional. Acho o direito excelente, uma cátedra que eu adoro também. Se eu tivesse que indicar algo para alguma pessoa que não saiba, realmente busque, porque ela abre um leque pra de tudo, saber né? e oportunidades muito bacana, né? E o que aconteceu? Nós passamos por essa fase de planos econômicos e tal. Com 15 anos foi meu primeiro apartamento. Você comprou o primeiro? Meu primeiro, até hoje eu lembro, $40 mil na Consolação. Na Rua da Consolação. Hoje é um estúdio, na época era uma kitnet, né? Hoje é chique. Hoje é estúdio. Não, Ou estúdio, loft. bem na esquina. Eu não vou falar o endereço, então bom, tá alugado pelo menos, né? Você ainda tem? Tenho ele até hoje. Seu. Foi muito interessante, porque aí eu montei toda uma estrutura, pedi para uma pessoa aqui na época. Mas você já foi morar sozinho aos 15 anos de idade? Essa história já começou assim. Porque quando eu comprei o AP... E sua mãe, né? Como é que ficou, dona Maria? Pois essa coisa, porque é o único filho, o xodó da casa, e de repente com 15 anos fala assim, olha mãe, eu vou morar sozinho. É o orgulho dela, né? E por isso mesmo, eles tentavam, eles nunca aprenderam essa corda. Eles falaram, não, vamos ver até onde ele vai. Se ele não pisar na bola, a gente continua deixando ele fluir. E assim foi feito. Quando eu comprei o primeiro apartamento, a ideia era um investimento, falei isso pro meu pai, falei, vamos comprar um investimento. E ele olhava e ria para mim, né? Falei, excelente, claro, você era um menino, é óbvio que ele vai rir. Com jeitão de homem, né? Já tinha barba, né? Já deixava usava uma roupinha já mais social, né? E para tentar convencê-lo. Mas ele acreditava nisso. Falou, olha, você vai fazer a sua coisa e tal, vamos investir. Aí eu reformei, chamei um amigo da família, aquela coisa toda. Era muito engraçado, porque na época, enfim, a importação era difícil. Mas eu pedi uma máquina de lavar e de secar. Nossa, naquela época quase não tinha. E vou te falar mais, dei para um amigo meu, tá na praia da casa dele, na casa da praia, e funciona até hoje, só troca as coleias, né? Uma máquina antiga. E os amigos iam para ver a máquina de lavar, porque foi feito um trabalho, né? Que ela era uma cozinha integrada com a lavanderia. Então você já usava já uns painéis, aquela coisa toda. Então você abria a máquina, você ficava ali conversando e vendo a máquina lavar. Meu então, Deus do céu, era um negócio que era diferente, porque só tinha tanque, né? É. E varalzinho, aquela coisa toda. Quando eu reformei, eu cheguei numa noite e falei, olha, o pintei está um pouco tarde. Será que eu posso dormir aqui, né? E o telefone ainda é engraçado. Meu pai, tudo bem. Mas você está bem? Você está sozinho? Tranquilo. Eu já tinha deixado uma chave com eles e tal. Chega às 6:30 da manhã, eu acordo assim, tá minha mãe e meu pai olhando pra minha cara assim. Eu deitado na cama. Quer dizer, o apartamento estava em ordem, a geladeira em ordem, não tinha nada. Do jeito que eu prometi, ali eu estava. E assim, aos poucos, eu fui ficando lá, fui dormindo, minha mãe deixava. Como eu também estava sempre em contato com eles, essa ausência não foi sentida. E isso me ajudou a acelerar esse tempo, né? Ganhar esse tempo e amadurecer. Você perdeu alguma coisa da sua infância, da sua juventude? Não sei. As brincadeiras, as coisas. Mas eu ganhava outras coisas. É uma questão de escolhas. Sim. Né? E também de situações. Muitas vezes as coisas que acontecem na vida da gente nos levam para caminhos mais, assim,
trabalhar com 13, comprar um apartamento com 15. É uma história diferente. E mais engraçado, eu me uni a uma pessoa formalmente já, né? Não posso falar um casamento, mas eu tinha 16. Meu Deus do céu, tudo precoce. Mas você tem filhos, não? Não, conhecido nenhum. Não me foram apresentar. Você saiba, não. Pode ser que tenha algum, mas brincadeira, eu conheço todas as pessoas que eu me relacionei. E você sempre foi um menino bonito, do jeito que você é? Eu entendo assim, é engraçado mudam, nós nos elogiarmos, ou temos, é lógico que eu tenho uma percepção você de beleza. É bonito, claro. Eu não entendo que a minha beleza seja uma beleza plástica, mas é um conjunto interessante. Pelo todo, pelo conteúdo e também pela forma. Como eu falei, eu não sou uma pessoa extremamente simétrica, mas entendo a altura, eu sei usar isso, né? Claro, e aí, somado a uma escola de charme, aquela coisa toda. E isso também saiu das minhas companhias, né? Das minhas companheiras, que na época, fantásticas. Todas elas. Você foi um cara namorador ou você era aquele cara que... assumir a tua relação namoradinha, tem os dois lados, né? Assim, tem os dois momentos. A pista é a pista, né? A gente tá legal, mas o que é bacana? Da pista sempre sai uma coisa excelente. Acaba saindo eu sempre fui um homem, esse é ensinamento de casa. Uma coisa que talvez eu não ouça muito regularmente, mas meu pai falava o seguinte: você tem 2 irmãs em casa, trate a filha dos outros como as suas irmãs, querem ser tratadas. Isso para mim é um mandamento, assim, é uma tábua, né, do Dr. Moura. Ainda bem que o Dr. Moura não falava assim, segure suas cabras que meu bode tá solto. Não, né? Nunca foi machista, porque meu pai é machão. Ele tem outra pegada, ele é um homem mesmo, assim, uma acepção que é apaixonante se olhar a figura dele. Ele tem uma figura quase caricata de homem, né? Assim, da asepsia da palavra, só que ele não é machista, por incrível que pareça. Na época, mesmo com aquela coisa que mulher não podia trabalhar e tal, ele sempre deixou as decisões da minha mãe de emocionar, é de olhar nos olhos de vocês e ver essa situação de respeito, né? Do dinheiro, da determinação. E ele chama minha mãe de bem, ele não chama por mulheres, bem. Então... Quantos anos de casado? Meu pai, 51 anos de felicidade, assim, com altos e baixos. Claro, todo né? mundo tem, com discussões. Mas é tão engraçado que meu pai, ele ainda tem uma relação de dependência com a minha mãe, ele fica doente se ele não ficar perto dela. É lindo de ver, é lindo. É diferente, os relacionamentos antigamente eram bem diferentes, né? E você ficou casado quanto tempo? Dos 16 aqui, até que idade? Deixa eu só fazer o gancho sobre essas companheiras que também são escolas, né? Lindas, maravilhosas, como por ser mais mulher, velhas, mais novas. Todas bem mais velhas, isso é uma coisa que eu adoro, né? E isso me ajudou na formação do homem, né? Do emocional desse homem, do encantamento, da sedução, de saber tratar uma mulher, do que é necessário oferecer para essa mulher. Né, para que ela se apaixone, para que ela fique, porque a porta está sempre aberta. Claro. Né, ela volta porque ela quer. Né, não tem domínio. E ele também. Sempre. E era fantástico, porque na época, namorar um homem mais novo era um tabu. Hoje ainda tem um certo ranço, sempre tem uma piadinha, alguma coisa. E mas já não é, né? é assim. Tanto o homem mais velho com a mulher. Diminuiu, sim, mas ainda existe um piquezinho, alguma coisa. Mas era muito difícil. Mulher que realmente namorava um meninão. Quantos anos tinha a sua primeira mulher? Acho que ela era meio Eduardo e Mônica, da música do Legião, né? Ela tinha uns 6, 7 anos a mais. Só que o que era legal, porque como eu tinha carro, mas não tinha carteira de habilitação, ela que dirigia. Então eu sempre me relacionei com mulheres mais velhas para poder viajar. Então, quando eu fui ver tinha algum interesse. Quando eu fui conhecer, porque assim, eu conheci o Mar Pequeno, né? Nós sempre fomos mais de fazenda e sítio. E depois minha iniciação às viagens foi com as minhas companheiras, né? Foi muito legal. E aí o que rolava? Eu lembro que a gente foi foi pro Guarujá, a primeira vez que eu vi o mar assim, como homem, né? E foi uma experiência fantástica. Eu tinha um cadete GSI conversível, todo bacana, eu era o cara. Era o cara, daqui a pouco eu cadetão. Era eu e o Tandy só que tínhamos. Da seleção de vôlei. Meu amigo, um beijo! Gente finíssima. Amo! E aí ela dirigia aquele carro e eu olhava para aquela mulher, né? Eu me sentia, né? Eu imagino. E era uma coisa fantástica, porque a paixão sobre vinho, sobre jantar fora.
né? Que não era simplesmente, não é uma questão de simplesmente etiqueta, não é uma banalização, mas o saber escolher o roteiro. Era uma mulher muito culta, muito inteligente, muito sedutora. Isso acaba te ensinando. Hoje eu sou um composto desses relacionamentos, né? Tanto da parte boa como dos extremos, né? Porque eu também atraio gente que tem essa coisa do âmago da vida, né? São pessoas fortes. E às vezes isso também cria conflitos, né? Natural. É difícil. Que é bacana também. Agora, como é que veio o lado artístico? Porque nada a ver, né? Vendedor, o pai advogado, a mãe dona de casa. Começou... O empreendedorismo, de repente fala assim, não, vou ser ator. Puxando a história toda, Ana... eu acho que você também me conheceu como cantor, né? Conheci como nossos cantor. primeiros contatos. Mas você começou como ator, como cantor, como... Dançarino. Pois é, a história também surgiu desse descobrir de São Paulo, né? Eu costumo falar que São Paulo é uma cidade apaixonante, com todos os problemas que temos, ela merece e vai ter, né, as lideranças e certamente o carinho que tão só os líderes como a sua população precisa ter, que São Paulo é uma riqueza. São Paulo é um patrimônio do Brasil, como é o Rio. Mas São Paulo é o coração econômico do país, né? Não tem jeito. Aqui a gente por várias gera tendências, tudo. pela organização, pela vontade de trabalhar, pelo padrão, né, que dita para muitas outras capitais econômicas, enfim. E eu sempre fui apaixonado. Eu comecei a descobrir São Paulo, né? Ele quer dizer que começou a descobrir à noite, Paulista. Fantástico. Era uma coisa assim, surreal. Você entrava naquela 23 de maio e via aquelas luzes, né? E você dirigindo ali com a sua mulher ao seu lado. Era muito bacana. E o que aconteceu? Eu fui a uns jantares e eu tive a oportunidade de ir no Terraço Itália. Porque era um ícone, né? Até hoje, sim, né? Sim, Jantar no Terraço Itália é chique. Quem não conhece, vamos fazer um merchan sem ganhar nenhuma aqui, mas assim, quem não sensacional. Pode ir, porque é realmente um patrimônio. Eu falo pra você que não vale a pena ir pro Pra mim, é um dos Ibirapuera. lugares mais românticos de São Paulo, ainda é o Terraço Itália. Chiquíssimo, aquele piano, enfim, tem toda uma história, né? Descubra você também São Paulo, né? Alguns pontos que vale a pena. Como foi um restaurante antigo, que hoje já não funciona mais, que eu choro toda vez que eu passo lá, na Alameda Santos, que era o Máximo. Nossa! O Máximo era uma coisa fantástica de você ir às massas, né? Quem frequentou o Máximo. É que nem o Gigeto, né? Como o Gigeto antigamente ali na Vaiandava, o Gigeto foi história. Aí tentaram reabrir outro lugar, já a própria arte. Já não deu mais, né? O Orvieto. Nossa. É só dessa época. É uma coisa fantástica. Recordar é viver. E frequentando, quando foi apresentada aquela situação toda, aquele poema que era o terraço, tem música, tem jantar dançante. E eu vi um casal, era um senhor, não vou esquecer, o nome dele é Sr. André, que eu perguntei. E aquilo me apaixonou, porque ele usava sapato de verniz, uma camisa vermelha muito bonita, toda bufante, com punhos largos e tal. E ele dançava com a sua bailarina, que é assim que ele se referia a ela, com uma classe, assim, uma delicadeza, e aquilo flutuava, sabe? Eu descrevendo essa cena para você, acho que você consegue sentir aquilo, o encantamento que aquilo me surtiu. Eu nunca fui inibido, mas não tinha aquela expertise da dança de salão. Aí você quis aprender. Mas pra já, né? Saí dali pra ir pro... Eu já peguei a minha companheira e falei, eu preciso aprender a dançar. Uma coisa linda, porque eu já me imaginei, me projetei grandão, né? Fazendo todo um charme ali. Então o que aconteceu? Eu comecei a ir pra dança do salão, Moema, que na época era o Jaime Arocha ali. Nossa! É muito legal. Ainda é uma escola que tem o nome, não tem o nome, porém é da escola dele, da turma dele. E um beijo pra você, Karina, que é uma das professoras lá e donas da escola, que é minha amiga até hoje. E aí o que acontece? Que é muito legal, porque criou todo esse envolto, sabe? Aí quando você vai pra dança, existe a postura. E você tinha quantos anos? Você lembra? Esse já tava com uns 15. É engraçado falar, né? Parece uma coisa... Eu tinha uns 15 anos, assim, sabe? Eu já estava sambado. Porque era namorada ainda, a gente não estava... Interessante. E aí, o charme da postura, depois veio o tango, né? Que, puxa, aquela coisa do terno, do chapéu, Buenos Aires. Você foi aprender todos os estilos. É natural, você vai passando por aquilo, Sim. Foxtrot, aí você vai para a Belle Époque americana, né? E qual foi o estilo que você mais se identificou? Olha, vou ser honesto, o tango, para mim, eu choro cada vez que eu danço. Me arrepio, aquilo é um negócio que vem de baixo, assim, que bate, sabe? Se você tiver com uma dona mesmo
que ela cumpre aquela coisa do personagem ali, é algo de se chorar, mesmo, de se apaixonar, é lindo. E também tem o contexto de Buenos Aires, claro, coisa que toda. eu adoro. Nossa, eu cidade, adoro, essa é a segunda cidade que eu moraria se não fosse São Paulo. Eu também. E tem muita gente que não gosta, eu falo, gente, como não se apaixonar por uma das cidades mais românticas? Assim, eu faço um convite a você e faço aqui no Buenos Aires. Vamos marcar para ir. Tem alguns amigos que me conhecem. Eu não gosto de Buenos Aires, não gosto de tal cidade. É que você não foi com o grandão. Porque eles me chamam de grandão. Para conhecer os... Porque é diferente. Existe um Quem charme. Conhece, né? É um pouco diferente. É que nem você vira São Paulo, você pega. Vamos dizer que você é um turista sem uma referência local. Chega aqui, desembarca em São Paulo, pega Guarulhos, pega o ônibus, vai fazer um tour num ônibus aberto. Fala, você vai correr de tédio. E vai conhecer lugares que todo mundo você vai pra Praça fala, da não Sé, os melhores linda lugares. a Praça da Sé, mas degradada. Eu vou para a estação Júlio Prestes. Você vai olhar para o lado, vai estar Cracolândia, né? Então, ainda. Mas São Paulo é mais do que isso, muito mais. Então, se você vir com uma pessoa que conhece um local, que tenha esse traquejo, né, de andar, de ter esse trânsito aqui, não só São Paulo, como adjacência. Né? E um olhar diferenciado, né? Porque não Exato. adianta você ter o mesmo olhar, não, aqui é ponto turístico, então eu vou levar porque aqui... Eu costumo falar o seguinte, eu sou um dos poucos brasileiros que amam a Argentina. Eu adoro. E cuidado comigo no dia de jogar bola, viu? Porque... Eu não gosto da Argentina time, mas... Eu vou te contar um detalhe para as amo. pessoas entenderem um pouco. Eu fiquei uma época em Buenos Aires fazendo um curso e eu tive a chance de ficar próximo à Praça de Mayo, que é a praça que fica em frente à Casa Rosada, que é em frente, a sede do governo argentino. Eles têm um grande orgulho daquela praça, né? E eu já ia falando praça, que é o espanhol, que se não for a minha primeira, é a minha segunda língua, né? Se não for a segunda, é a minha primeira, porque às vezes eu até penso em espanhol, de tanto que eu gosto. E tem a Catedral Nacional, e costumam falar onde descansam os restos mortais de nosso máximo herói nacional, porque eu escutei tanto isso que entrou, San Martín, que é o líder da independência. Exatamente. E quem faz a missa na Catedral Nacional de Buenos Aires é um bispo metropolitano. E por sorte, ou por obra e graça, para você ver que experiência interessante que foi na minha vida, eu sou católico praticante, eu ia à missa antes do curso, que era a primeira missa era às 6h30 ou 7 da manhã. Quem que abria a catedral? O bispo metropolitano, Jorge Bergoglio, Papa atual. Eu assisti a missa com o Papa durante 10 meses, me confessei com ele e tive a honra de receber a comunhão dele algumas vezes. Meu Deus! Então era uma coisa tão engraçada e ele era uma pessoa de uma simplicidade. Papa Francisco. Olha só, que história. Então, assim, o dia que ele foi alçado Papa, que eu olhei a TV assim, sabe quando aquela coisa de desenho, que você esfrega os olhos e fala, não é o Jorge. E era. Ele. Então, depois tem até uma série super bacana na Netflix, vale a pena ver, conta a história dele, o engajamento mas com a resistência à ditadura, porque ele nunca foi de armas, né? Mas ainda assim ele acolhia... É uma coisa impressionante, esse Papa tem não é uma cabeça, eu acho que tem uma vivência, né? Uma luz. Por ser também da América do Sul, que tem uma realidade totalmente diferente da Europa, os papas europeus, aquela coisa mais... Eu acho que ele levou uma coisa diferente, tanto que eu acho que ele adquiriu muito mais respeito do que os outros. Sem dúvida. Você deve ter vivido a época um pouco do João Paulo também. Sim, foi o Carol Papa Peregrino, a gente pegou toda essa história e tal. A passagem pelo Eu conheci o Papa João Paulo II aqui, fui no Campo de Marte com a minha mãe, que era filha de Maria. Filha de Maria. Imagina que a gente não iria ver o Papa. Imagina, né? Independente, acho que de credo ou religião, a gente, é interessante. É uma personalidade. Claro. E eu vejo, tem muitos amigos, enfim, eu tenho uma realidade ecumênica. Sim. Né? E um dos meus princípios, aliás, do próprio cristianismo é aceitar todas as diferenças, né? Respeitá-las, né? Isso é muito bacana. E, então, ter essa oportunidade é muito diferente, muito bacana ouvir as pessoas, porque também ele fala a verdade, muitas das verdades que ele fala. Mas ele tem não alguma é direção... hipócrita, isso, né? pronto. Tem uma coisa que fala assim, que nem você não aceitar ou você não falar sobre homossexualidade, você não falar sobre pedofilia, você não falar sobre homicídio, sobre crime, você não falar sobre incesto.
Você tem que falar, são realidades que estão aí presentes na vida da gente. Saber lidar com essas divergências, né? A gravidez na adolescência. Exato. Tem tanta coisa aí que a gente vive. Vamos voltar a coisas artísticas, senão a gente fica... É só pra gente pegar, pra pegar o gancho pra você ter uma ideia de como as coisas acontecem às vezes na minha vida, alguns pequenos milagres que somam isso, né? Então, assim, ter o contato com ele, né, nessa oportunidade... Voltando do gancho, falando sobre São Paulo, porque a gente foi no tango, Argentina, então vou fazendo o caminho de volta, voltando para a dança. E eu aprendi sobre o charme masculino, aquele charme masculino, tá? Aquele padrão de beleza, do perfume, do cabelo. O próprio senhor André me ensinou a trocar de camisa durante a dança. Então, você sempre leve 3 camisas, viu? Porque são muitas Você não pode transpirar. Exatamente. Né? E era engraçado porque eu transpiro aos baldes, né? Eu não como sal. E só o que tem realmente está dentro da própria comida, enfim, do preparo, mas eu não adiciono nada. Mas você não é vegetariano, não, pelo essas coisas, você come tudo. Não, eu faço uma dieta muito bacana. Eu perdi 44 quilos, Ana. Você foi gordinho? Não fui gordo, mas eu fui gigantesco, de forte. Foi pior ainda, porque eu tive que perder músculo também. Eu fazia peso, fazia levantamento de peso, aquela coisa toda. Eu fui ganhando massa, só que chegou um dia que era você ter um caminhão de 22 rodas num motor de Uno Mille, né? Claro. Então eu falei, não, até esse sobrepeso, apesar de ser esteticamente, seria, na época, pra mim era interessante, eu gostava. Mas me atrapalhou eu te conheci mais forte. Né? Mas hoje eu tô mais slim um pouco. Daquela época acho que foi uns 4, 5 quilos. É porque o palco da música, para mim, interessava estar maior ainda. Claro. Né? E agora o palco a câmera da TV já te aumenta, né? Dá um plusinho. E o teatro também tem uma coisa de uma coisa mais... mais delicada. Esteticamente mais simples, né? Bacana. E é bacana ter essas oscilações, saber que você é capaz de fazê-lo, né? Eu vi fotos, você é meio camaleão, né? Totalmente. É uma coisa bem interessante. Dificilmente você vai me ver um ano de um semestre, um ano para outro, que eu não mexi no cabelo, que realmente não tem. Mas também não é. Depois a gente vai mostrar umas fotos para vocês entenderem o que eu estou falando. É muito interessante. Então, essa formação que veio com essas donas, né, com as minhas companheiras, sobremaneira forjaram essa vontade de ser artista. Embora eu estudasse muito, trabalhasse, fosse empresário. Ligado ao meu pai. Você já estava na faculdade nessa época, já foi rolando tudo junto. 2 faculdades por dia, fazia 2 faculdades, uma de manhã, uma tarde, fazia um semi-intensivo à noite, fazia a outra, e assim ia. Quando me formei também... Medicina, você chegou a se formar? Eu me formei, mas eu não fiz a residência, só graduei. Como direito, você não tirou a OAB? Eu fiz a prova, mas está na gaveta, não assumi. A gente nunca sabe para que lado. É aquela coisa, né, que você... A gente estava até brincando, falou assim, eu também fiz direito, mas não prestei a Ordem dos Advogados do Brasil. Vou pagar R$1.500, R$1.000 e pouco por ano só para sustentar os outros? Não dá, né? Se for exercer, tá lá, né? Quer dizer, você já tem um título a mais, isso é bacana. Sim. Como também sou jornalista, né? Eu entrei pelo Ministério do Trabalho, consegui fazer isso por conta de todas as minhas atuações, também sou repórter. Isso, quer dizer, de acordo, mas esse eu exerço, né? De acordo com o que você vai tendo as suas atividades, aqueles títulos, aquelas credenciais, as suas habilitações vão sendo exigidas. E vão passando com outras, né? Por exemplo, sommelier. Hoje eu uso muito para o meu dia a dia, para o encanto, para estofar, né? Uma boa conversa, aquela coisa toda. O epicurista, que é a coisa de Cuba, né? Eu adoro, eu sou entendedor de charutos, né? Tenho uma paixão. Você vai conhecer um lugar, tem tudo a ver com você, chama Rei da Barba, conhece na Lama da Lorena? Aquilo muito. É sensacional. Conheço muito. Uma tabacaria em cima. Tem uma sacada lindíssima. Maravilhoso. É interessante que eu costumo falar que o charuto não é o tabaco, é a confraria, né? A companhia, como é o vinho também. Eu não classifico os enólogos e sommeliers que vão querer me matar aqui, mas eu não classifico o vinho como bebida, eu classifico ele como alimento. Não é nem comida também, mas eu entendo como alimento, porque ele não é só o alimento do corpo, também é da alma. Claro. E a humanidade dependeu muito tempo do vinho também, como foi do pão, né? Mas por causa da fome mesmo. As pessoas bebiam para não morrer de fome. E o vinho se prestou muitas vezes a sustentar as pessoas. A fome na Europa foi gravíssima, né? Agora, sommelier, epicurista,
Ator, compositor. O que você mais gosta de fazer? Tem que ter uma coisa que você fala assim, não, eu me realizo mais fazendo isso. Posso falar para você, né? Às vezes eu faço essa pergunta e eu descubro, a minha resposta, ela vem do meu corpo, que é sorrir. O que é sorrir? Cada vez que eu exerço alguma desses campos de conhecimento que eu fui atrás, eu faço com amor. Então, ao abrir uma garrafa de vinho, por incrível que pareça, eu sorrio. No momento que eu pego um charuto, eu sorrio. Se eu puder, eu não vou dar consulta, mas se eu puder direcionar alguma pessoa... ele é consultor financeiro também, né? Que deve ser a parte mais séria do negócio. Assim, mais engraçado. Mais formal, né? Às vezes não, porque você conhece cada louco, né? Assim, né? Muita gente fala hoje, tá ligada à questão financeira, a evasão de divisa, Lava Jato, aquela coisa toda, e não é. Né? Claro. É interessante quando uma pessoa fala pra mim, eu tô com uma aplicação de 12, 13 mil reais, eu preciso melhorar isso. Eu falo, você faz tal coisa, e fala, caramba, eu tava ganhando 300 reais por ano, agora eu ganho 2 mil. Quer dizer, faz toda a diferença. É muito, talvez para ele faça mais diferença do que o cara que tinha 100 mil e que ganha 8, Sim. O que tinha 15 ganha 2 a mais, né, no dia a dia dele. Então, o que é bacana? Até ontem eu fiz um post na questão da peça e um amigo falou, você não falou que você é consultor e tal. Eu vi. E eu falei, olha, na verdade eu sou um curioso, né, por todas as áreas do conhecimento e que se dispõe a colocar isso para que melhore um pouquinho a vida do próximo. Então, quando eu falo para você que para mim o que mais me realiza é quando eu sorrio. O que é isso? Aquele momento que eu pego aquele conhecimento e de alguma forma ele é entregue para o meu próximo, seja ele para um fã, né, de teatro, seja ele uma pessoa que ouve a minha música, seja uma pessoa que me pediu um conselho financeiro, né, às vezes remunerado ou não, independente, para mim eu faço de coração da mesma forma. Ou seja, a minha curiosidade e essa sede do conhecimento, ela me traz esse prazer quando eu posso usá-lo. Então não é as pessoas que me conhecem, e eu posso falar isso com cátedra mesmo, sabem que eu sou humilde. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, eu olhava para você... É humilde, mas é hiperativo. Tem essa coisa. E eu fico quieto, às vezes a pessoa fala, tal, deixa as pessoas trabalharem, falarem, aí eu faço uma pergunta, faço outra. Claro. Olha, será que a gente não pode fazer dessa forma? A pessoa, mas o que você faz? Tal coisa, tal. Pô, por que você não falou? Porque também não passar aquela coisa do que eu sei tudo que eu não sei. Pelo contrário, a minha vontade de estudar vem daí, a certeza que eu não sei nada. Deixa eu mostrar as fotos, a gente tem que mostrar foto, vídeo, tudo. Vamos mostrar as fotos primeiro, pra gente ver as diferenças, né, do Nino. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Nino Moura é nome artístico. O Moura é sobrenome, mas e o nome? O Nino vem do apelido da minha mãe, porque haviam 2 meninas. Quando nasceu o menino... A Nina e o Nino. As Ninas e o Nino. E o Nino. Então veio daí. E ele só se tornou público por causa de um grande amigo meu, um canalha que fazia meus ternos, né, na época. E um beijo pra ele. E o que acontece? Eu levei meu pai pra medir um terno e tal. E meu pai falava, o Nino pra lá e o Nino pra cá, que ele é um grande sarrista, esse alfaiate. E aí ele só olhando, só ouvindo. Aí quando ele escreveu na minha ficha, ele não pôs o meu nome. Qual o seu nome? É José Francisco Moura. É bonito. Eu adoro José Francisco. Cada história, a gente pode ficar dias falando, que eu adoro Eu adoro José, João, nomes... fortes, assim, tem uma história Pedro, Joaquim. muito bacana, todos. Eu tinha um amigo que falava assim, eu tenho uma filha, né? Queria sempre tive vontade de ter um menino. Qual o nome do seu filho? Seria Joaquim. Todo mundo fala, Joaquim? Eu acho um nome tão forte, tão bonito. E todo mundo me questiona, porque todo mundo gosta assim de Luan. Não, é do momento. Diego, Tiago. Não acho feio, mas eu gosto de nome forte. José, João, Paulo, Pedro, Joaquim. Bacana, são clássicos, né? São nomes... Enfim, eu tenho orgulho deles todos. E a história do Nino veio daí. Muito bonitinho. Aí o danado do Carlinhos, um beijo pra ele também, que é um grande amigo. Ele ouviu, ele escreveu na minha ficha Nino Moura. Ele divulgou. Aí caiu na rede, todo mundo, pelo engraçado, carinho. Eu achei que fosse, você tivesse descoberto isso, criado isso quando começou a ser artista. Não, é engraçado, eu tinha quase certeza. E isso disso. Equaciona, porque por causa do tamanho da cara, um pouco sisuda, às vezes porque é o meu padrão, eu gosto de deixar isso guardado, depois eu me abro para as pessoas, para meus amigos, enfim. E aí o Nino faz esse contrabalanceio, as pessoas adoram isso.
Ai, nossa, Nino, mas eu imaginei que fosse um menininho. Minha irmã falava muito isso. Vou te apresentar uma amiga. Achava que eu era um menininho, né? Eu chegava lá, meu irmão de 15 anos. Você saiu muito com amigas das suas irmãs? Aí eu aproveitei essa. Tá, a foto tá na ponta, Paulinho? Vou mostrar, só pra gente ver. Olha aí, ó. Gente, olha isso. Essa época você tava grandão, né? Você tava bem mais cortado aí. Perna bem mais forte. Sem barba. Cabelo curto. Esse show foi, acho que foi em Americana, nossa, mas foi um showzaço, assim, lindo. Nossa, como é bom subir no palco, Ana. Eu acho o máximo. Tá bem rasgado aí. Eu adoro assistir. Meninão de tudo. Bom, próxima, vamos ver. É a mesma, né? Na linha, foi esse também. Aí eu com a Tala, foi uma pessoa que eu adoro. Lá do Dom, evidentemente, enfim, tem outros restaurantes, mas eu conheço ele de São Bernardo, porque ele gosta de Opala. Ah, é? A gente tem um gosto em comum Mentira, por Opala, eu conheci ele através do Opala. Eu fui de Opala um dia lá. Nossa, eu tenho um amigo que tem um Opala que você ia amar. Tem mais? Esse foi Barretos também, foi muito legal. Mas como tá? Aí eu já tava um pouquinho mais seco, mas tava bem trincado, né? Mas ainda bem. Não, e a cara de cantor sertanejo. Nós vamos falar sobre essa sua veia artística. Que barato. Aí foi Campos, né? Adoro. Também fazendo um tipo europeu. Eu não sei se eu tô de boi, né? Eu já tô de cabelo comprido. Eu acho que você... Aí, puta, totalmente menino. Foi o estilo mais que você usou, né? Eu te conheci, mas... eu fiquei bastante tempo com ele, assim, né? Por conta desse primeiro start da carreira, que foram uns 4 anos aí que a gente fez bastante coisa no Nordeste. Aliás, eu queria deixar um beijo pra Lília Gonçalves, minha madrinha aqui em São Paulo, que abriu Birosca pra mim, que foi uma pessoa que apostou no nosso talento. Muita gente começou lá, né? Eu chego lá e não sei o que eu faço. Vitor e Léo, um monte de gente começou Casa lá. dos Artistas, né? Com todo carinho, assim. Essa oportunidade. Infelizmente, muitos não reconhecem como você, mas... Não, salve, né? Acho que eu agradeci minha gratidão em qualquer momento. Sua amiga também, né? Eu fui jurada. Você tem um VIP lá, acho que a gente se conheceu lá. Eu fui jurada do Festival Sertanejo da Lília. Nós se conhecemos. Não tenho ido muito, mas... Agora tá lindo, viu? Eu acho que a Lília é uma das mulheres que devem ser... Você gosta de comida japonesa? Mais o Japan Tower, né? A nova casa. Então, eu queria te convidar. Vamos junto lá, porque eu não tive a oportunidade. A Lília nos convidou. Um grande beijo, Lília. Tenho certeza que ela vai abrir as portas para nós. Um dia nós iremos. Vai ser um barato. Vamos falar dessa veia de cantor sertanejo? Claro. Começou aí? Cantar começou nessa linha? Ou você teve uma linha anterior? Assim? Não, tem as raízes, né? O que acontece? A minha família minha mãe é de Tremembé, pé da serra ali da Mantiqueira. Sim. Então, do Vale do Paraíba, tem toda uma influência, né, das violas sertanejas. Então, meu pai mineiro, da região de Juiz de Fora ali, Zona da Mata, que também tem essa verve, né? Também dos violeiros, né? Que, muito conhecidos dessa forma. E o que acontece? Minha mãe, curiosamente, tem uma voz linda. Ela canta divinamente. E ela cantava em espanhol, talvez seja por isso que eu ame tanto, né? Talvez aquela voz de mãe, quase um canto de querubim. Né? Exato. Eu ouvia muita coisa do espanhol. E a minha tia, finada, Deus abençoe, que ela esteja num lugar abençoado, minha tia Otária, um grande beijo para a família. E aí tem a história também da minha tia, porque o meu primo, que é filho dela, é o meu produtor, que é um músico, é um prodígio, assim, né? E não só produtor. Você tem uma musical, equipe grande? Tem uma equipe grande, graças a Deus. A gente montou um escritório próprio, né? E, evidentemente, a maioria são prestadores de serviço, por conta da dinâmica hoje, né? Do próprio mercado. Isso foi muito legal, porque eu antevi esse break, né, de 2016, 2017. E também vai explicar o porquê do ator. Porque tudo é arte, porém, são mercados totalmente diferentes. Claro. E aí o que acontece? A minha mãe e a minha tia, elas cantavam divinamente. Elas não se apresentavam, mas em rodas de família. As irmãs Moura. Marcolino. Marcolino, as que irmãs Moura do Marcolino. seu pai. As Marcolino. Era uma coisa muito bacana, mas dentro de casamentos, dentro de festa, dentro da família, dentro daquela comunidade, elas sempre cantavam em festinhas lá. Com vozes lindas. Minha tia, então, ela tinha um grave, assim, uma coisa meio de Ana Carolina, que era isso, sabe, uma coisa mesmo de ópera, lindo, e falava espanhol. E aí o que aconteceu? Vamos rápido. Claro, foi muito bacana. E vem daí essa história. O meu primo, realmente, ele é muito instrumentista, a história com a música dele, ele trabalhou em estúdios, publicidade, aquela coisa toda.
Tem uma primeira voz linda, uma segunda, 10ª voz, faz oitavas, aquelas coisas maravilhosas. Mas você cantava já? Não, ainda não era a história do canto. Eu eduquei a minha voz. Né? Eu fiz PNL, aquela coisa toda, oratória, mas era uma voz educada, porém não própria para cantar ainda. Nunca tinha me desenvolvido. E um dia, a história da música começou assim. Eu fui fazer um trabalho em Nova York. Então, temos a minha mãe, a Gênese ali, né? Que elas não eram profissionais, mas o meio musical estava sempre em casa. Claro. Eu fui fazer um trabalho em Nova York, cheguei em Nova York, tinha um bar, que lá existem clubes privados. O clube, você não é aberto, é só meio sócio, aquela coisa, porque senão não pode, tem que fechar cedo, aquela coisa, é uma coisa deles. E você podia se apresentar no clube. Você mandava um set list, era ao vivo, tipo karaokê, só que ao vivo, para não ficar uma coisa besta. Então só vai realmente pro palco quem é bom. Ou pelo menos que não seja tão ruim. E eu topei. Falei, pô, nessa brincadeira eu meti 5 músicas de Beatles, meio Beatles salsa, cantando, só que eu danço. Coloquei uma camisa do Sidney Magal, né? Aquela calça toda folgadora, uma coisa bem Latin Lover. E aí eu segurei a história, só que a galera foi ao delírio, né? Meus amigos, era uma grande brincadeira, mas eu sempre levei a sério. Sensacional. O que aconteceu? Uma das meninas que estava na plateia, que era brasileira, porém radicada lá há muitos anos, veio conversar comigo. Não, porque eu sempre quis namorar um cantor e não sei o que. E eu entrei na conversa com ela. Seduzindo. Essa história tá até tem um link do Fantástico. Eles descobriram isso, não sei de onde. E eu acabei dando essa entrevista para eles. E aí o que aconteceu? Eu comecei a falar para ela que eu já... Não, mas essa coisa da noite é assim mesmo e tal. E eu fui envolvendo-a para que ela fosse me conhecendo. Depois eu ia falar a verdade. E a história terminou assim, onde deveria começar. Eu chegava nos restaurantes, que eu sempre fui um cara muito conhecido, falava pro cara, põe uma fotinho minha aqui, fala que, o grande cantor Nino e tal. Você fazia o seu lobby, você é lobista também. Que era pra quê? Pra ela se encantar. Quando a gente chegava... E achando que você era cantor profissional no eu chegava tudo... Porque as pessoas gostavam de mim, eu já tinha esse livre acesso a alguns clubes, aquela coisa toda, mas como empresário, como pessoa lá do meio, né? Claro. Aí eu jogava essa conversa, os caras, mais uma nota de $100, né? Nossa, quem que não me abraçava lá? Mas eu não queria enganar, eu queria dizer o seguinte, que eu estava fazendo tudo aquilo porque eu fiquei encantado por ela, eu queria namorar com ela, né? E eu ia me tornar um cantor, aquela coisa toda. Apostei nessa, né? Aí o que acontece? Eu estava num restaurante chamado Carmine, que é o mesmo do Perfume de Mulher, com o Al Pacino, que ele dança um tango. Até eu ilustrei aquele local, né? E aí eu pedi pro garçom e tal, já estava tudo pronto, né? A história toda que eu ia falar, real, para falar, não sou um cantor profissional, mas você já está acompanhando, estou me apresentando, a coisa vai começar, e ver se isso supria. Não queria fazer ela de idiota, né? Não era essa a ideia. É fazer ela se apaixonar. Verdade, claro. Mas eu tinha que chegar aquele momento e falar. Claro. Então eu preparei toda a história. Bom, Ana, e chega na hora, eu sei que na hora que eu contei isso para essa menina, ela pegou o prato de macarrão e virou na minha cara. Uma coisa de filme mesmo. Mas porque ela queria o cantor. Imagina isso no Carmine, né? Que é aquele silêncio, aquela puta, você não escuta nem o talher batendo. Aí eu tomei aquela pratada. Aí o povo falou assim, tinha que ser. Aí ela levantou, jogou o copo de água na minha cara, levantou, foi embora. Aí chega o Maître, né? Que já era amiga, esse era amiga. Ele veio com aqueles lencinhos, ele falou, o senhor prefere trocar o tuxílio, né? Trocar o seu terno ou uma camisa? Eu falei, eu vou trocar, porque lá tem ternos, tem tudo. Eu falei, eu vou usar o meu, vai. Fui lá, troquei. Quando eu troquei, eu pedi uma rodada pedindo desculpas, né? Tudo que as pessoas estivessem bebendo, eu queria dobrar e ofertar pedindo desculpa pela situação. Então, se o cara estivesse tomando a garrafa que fosse na época... Jesus amado, que isso? Porque assim, é que foi feio o negócio, eu me senti muito mal. E estava numa situação que eu tinha condição de fazê-lo, né? Falei, que também era da lua de mel, que eu já estava planejando, aquela toda. Eu falei, já gasta aqui, que pelo menos eu faço uma coisa bacana e marca o momento. Quando ele veio, ele ofereceu, todos foram muito educados, né? Aceitaram o brinde. Falei, não precisa abrir, se a pessoa quiser levar, deixar aqui no restaurante, voltar outro dia consumir, mas é só anotar. Também não é um restaurante tão grande, mas, puta, dependendo do que o cara estiver tomando, mas foi legal, eu dei sorte, Deus estava no meu caminho. Aí veio o garçom com uma bandeja e falou que eu ia comer, eu pedi a minha comida, pedi o drink e tal, e aí ele vem e coloca o anel que eu ia dar para ela, aberto, em frente ao lugar que estava vazio. A mulherada que estava do lado levantou e bateu palma, né? Juro pra você que elas ficaram tão emocionadas. Não dei sorte, né? Eu sei que passou um tempo depois.
Eu encontrei com ela no Nordeste, tivemos até um remember, mas já. Mas você era cantor, né? Aí eu já era cantor. Ó, eu tô quase estourando meu tempo. Vamos mostrar o Nino Cantor e vamos falar rapidinho da peça. Mostra o Nino Cantor. O clipe. Põe o Medo de Barata. Começou como Ladrão de Coração, né? Depois. Pois é, Ladrão de Coração foi um pedido que uma repórter foi atrás dessa história e na verdade ela descobriu que foram minhas ex-mulheres que me deram essa... Aumenta o volume pro povo ouvir o Nino cantar. E dá dançando. Se é mulher, nasceu com dom. Desde novinha ela já sabe o que é bom. Se é mulher, sabe o que quer. Ela tem medo de barata e é assim que é. Bolsa barata, calça barata, toda mulher morre de medo de barata. Roupa barata, loja barata, toda mulher morre de medo de barata. Que bonitinho, né? É, bonitinha. Você sabe que essa história, essa música, muita gente gravou, muita gente bacana, enfim, ajudou a divulgar esse trabalho. Você compõe, né? Sou compositor também. E todos esses trabalhos do Ladrão de Coração, tá lá, se as pessoas tiverem essa curiosidade, e estão em todas as plataformas, no Deezer, no Spotify. Tem tudo lá. Sim, e todas são da minha composição. Ajudei outros autores a fazer outras músicas. Medo de Barata foi uma música que foi extremamente tocada no Nordeste, ficamos lá 13, 14 e 15, né, naquela região Norte e Nordeste, foi um sucesso. 3 anos. 3 anos. E por ser empresário, e agora ter que voltar para São Paulo, fazer um novo trabalho, já estou com o trabalho pronto. Eu retardei esse lançamento por conta da economia. Quantos CDs? 2? Esses CDs são 22 músicas. Né? Você tem um CD. Na verdade já são 6. Né? É que são 6 CDs, né? Assim, que vem vindo, mas esse compêndio. Entendi. Já são de 22, assim, desse trabalho que veio o Ladrão de Coração, que veio desses 3 anos, porque a gente foi pro Rio, cada região eu dediquei uma faixa. Então eu fui O público é diferente, né? É a coisa também do clima. Medo de Barata tem uma versão funk, com uma entradinha funk carioca, que foi um estouro. Eu toquei muito na comunidade, fui um dos primeiros sertanejos a entrar no Rio de Janeiro, que tem uma certa, né? Não uma versão, uma resistência ao sertanejo, mais pro funk. funk. Então eu entrei com essa história, funcionou. No Nordeste, Porradinha explodiu, foi hit de carnaval, né? E Gira que Gira Gira pros rodeios. Então foi uma coisa muito bacana que Você fez muito rodeio, Jaguariúna, Barretos. Graças ao bom Deus, saudade do tempo que o Brasil era a 8ª economia mundial, né? Então que Deus nos abençoe, que nos dê força e foco para a gente poder eleger, né, pessoas compromissadas, não com a própria vida, mas sim com um projeto de nação mesmo. E a gente tem essa oportunidade. Vamos realmente focar nisso, pedir essa bênção, essa luz. Quem sabe a gente e olha, acerta. não é só para presidente, para eleições majoritárias, não. Comece a fazer isso com o seu síndico. Comece a fazer isso com você mesmo. Né? Quando você quer tirar uma pequena vantagem, começa a pensar se esse exemplo não vai se multiplicar e não vai chegar lá em cima e não vai se transformar no que a gente está aí hoje. Né? Eu vou estourar 5 minutinhos só para falar da peça, tá, Paulinho? Com a sua autorização. Amanhã estreia, né? Uma peça que tem 30 anos, na verdade. Sabe quem dançou? Com o ator Nino Moura. Agora veio lá do ator. Pois é. Aproveitando esse intervalo, né, que a gente está fazendo a gestão do novo álbum, novo relançamento nacional da parte fonográfica do Nino Moura, eu continuei estudando, sou formado ator, fiz curso do Aguinaldo Silva, enfim, tem um outro estudo, trabalho com muitos comerciais, e esses materiais foram saindo e fui convidado por um grande diretor, um diretor jovem, um cara talentosíssimo, que é Hermes Carpes, uma pessoa que vai estar estrelando a peça, ele é diretor e também ator. Uhum. Um cara fantástico. E foi muito feliz na escolha do Zen Wild, que é esse texto. Zen Wild, que é o autor de uma peça famosa dos anos 90, também, chamava-se Blue Jeans, que várias pessoas da geração dos anos 90 e dos 90s realmente acompanharam. É um texto... E atuaram, né? É um texto fantástico, é um texto brutalista, né? Tem várias pinçadas assim de realidade, é um texto de 30 anos, mas que está inserido hoje no contexto, né? Ele pauta sobre a corrupção, sobre a dominação de um receptador, uma pessoa que
comercializa mercadorias roubadas, mas que com violência e, enfim, com inteligência ele consegue se submeter, né, dois amantes, né, que também busca essa satisfação, né, de uma satisfação pessoal dele, e ele submete homens lindos, maravilhosos, enormes, né, às suas ordens, enfim. E realmente vai ser uma oportunidade muito grande, é uma peça que vale a pena você se perguntar, né, porque é um pouco fora do roteiro, que tem muita comédia, está rolando muita comédia, então essa é realmente um drama, mas é um drama de reflexão fantástico, num espaço lindo, maravilhoso, reformado, que é o Paiol. Vai ser toda quinta, quais os dias da peça? As 2 próximas quintas nós vamos estar lá no Paiol, né? Depois na sequência nós vamos para o Bibi, né? Eu queria deixar um grande beijo, já por influência, pela competência do Hermes, pela parceria que já está estabelecida com Beth Antunes. Um grande beijo para a Beth, que está postando também. Beijo, Beth! Sua amiga. É coincidência. Né? E que a gente espera, e que a gente realmente espera no palco. É uma peça fantástica, realmente tem esse magnetismo, né? Essa força, e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu ficaria aqui 2 horas com o Nino, então a gente vai encerrar o programa passando um teaser da peça. Não é com o Nino, mas só para vocês terem uma ideia. E na semana que vem a gente está de volta. Aí a semana que vem nós vamos falar sobre resiliência. Que coisa. Um assunto muito interessante. Eu volto semana que vem. Um grande beijo. Teaser do Nino. E a gente termina o programa. A gente vai ficando por aqui. Obrigada, viu, Nino? Um beijo. Eu que agradeço.